Se eu disser que tem uma técnica especial só pra ti e que vai atender todas as tuas necessidades, vem comigo que eu já te explico. Oi, tudo bem contigo? Então sim, hoje a gente vai conversar sobre as técnicas das extensões de cílios, o que tem disponível no mercado e várias dicas de como tu escolher a melhor técnica para ti, para que tu tenha uma ótima experiência com o procedimento. Então eu vou começar conversando contigo sobre a primeira técnica que surgiu na extensão de cílios, que é o volume clássico. De primeiro era conhecido como volume fio a fio, porém, como agora a gente tem várias técnicas, fio a fio passa a ser o termo de isolamento. Então todas as técnicas são fio a fio, porque todos os cílios são isolados fio por fio. Então a técnica que é um fiozinho só para o fio natural, hoje é conhecida como volume clássico. Nessa técnica vai ser aplicado somente um fio sintético para cada fio natural que tu tiver. E é uma técnica completamente natural, porque vai depender exclusivamente do tamanho não, da quantidade dos fios naturais que tu vai ter. Então, obviamente, quanto mais cílios naturais, mais preenchidinha essa técnica vai ficar. Mas realmente ela é uma técnica super natural e uma ótima alternativa para quem nunca colocou a extensão de cílios e está pensando em se aventurar. Então fica a dica que é uma técnica muito interessante para a primeira aplicação, porque realmente tem um efeito bastante natural. Então esse aqui é o fiozinho do volume clássico, não dá pra ver que ele não é um fio nem muito grosso, nem muito fino, então é específico para essa técnica, ele não vai ficar pesado nos cílios, e mais ou menos como fica o efeito dele nos cílios naturais, então é uma técnica realmente bastante natural. Vou deixar uma foto para vocês conseguirem comparar como que fica nos olhos, né, e como fica com diferentes cílios naturais, para vocês verem o preenchimento dele. E ao contrário, então, da nossa técnica de volume clássico, que é toda natural, a gente tem o volume russo, que aqui sim é preenchimento e volume. Então, como ele funciona? Ele não é aplicado somente um fiozinho para cada fio natural, mas sim vários fiozinhos. E por esse motivo, os fiozinhos são bastante fininhos, são bem mais fininhos do que na técnica de volume clássico. Então, esses fiozinhos, eles são agrupados em pequenos leques, que são chamados de fens. Cada fio natural vai receber um fen. Então, sim, é uma técnica de bastante volume, de bastante densidade. Então, ela é bastante recomendada para quem realmente já tem bastante costume de usar maquiagem durante o dia a dia e que gosta de cílios bastante fartos e bem preenchidinhos. Então, realmente não é uma indicação de técnica para uma primeira aplicação se tu tem hábitos mais delicados ali, que não usa tanta maquiagem no dia a dia principalmente. Essa é a técnica de volume russo, então dá para perceber que o fiozinho único já é bem mais fininho do que no volume clássico, por exemplo, e por isso eles podem ser agrupados no formato do fen. Então a gente já pode ver aqui na demonstração como eles ficam preenchidinhos e bem cheinhos no fio natural. Então é a técnica de bastante densidade. Vou deixar a fotinho também para vocês verem como fica bastante volumoso, mas ainda assim dá para conseguir um resultado bastante natural com essa técnica. E como uma observação também é bastante importante lembrar que existe a técnica de volume mega volume, que nada mais é do que um volume russo, funciona da mesma forma, porém os fens eles são agrupados em mais fiozinhos, então os fios são mais finos e são muitos fiozinhos agrupados em fens. A partir de 8 fiozinhos ali no agrupamento já é considerado mega volume e é uma técnica bastante densa e bem pretinha para quem é fã de cílios super fartos. Então, se tu achou demais o volume russo, de menos o volume clássico, temos uma alternativa. A mistura dessas duas técnicas é conhecida como volume híbrido. E é bastante importante frisar que hoje em dia, como a gente tem mais técnicas disponíveis, tecnicamente todas as misturas são consideradas volumes híbridos. Mas esse é o caso mais conhecido porque foram as duas primeiras técnicas que surgiram. Então, normalmente o híbrido é conhecido pela mistura do clássico com o russo. Então, nesse caso, cerca de metade dos fiozinhos são preenchidos com a técnica de volume clássico de uma maneira bem aleatória e o restante dos fios naturais são preenchidinhos com o volume russo. E dessa forma a gente tem uma técnica bastante intermediária. Então, se o volume clássico é pouco e o volume russo é demais, a gente consegue unir as duas técnicas e te apresentar uma técnica intermediária que fica muito bonita e que também é bastante indicada para uma primeira aplicação.
O híbrido, como eu já comentei, mistura de clássico com o russo, então são as duas técnicas mescladinhas e ficam com um efeito bem intermediário. Vou deixar a fotinho para vocês conferirem como fica linda essa técnica nos cílios naturais. E também temos várias técnicas hoje em dia no mercado que são bem famosinhas, que são os volumes prensados. São técnicas em que sim, a gente tem agrupamentos de fios também, mas eles já vêm prontinhos e por isso que o nome é prensado. Esses dois fiozinhos normalmente são prensadinhos e eles já vêm agrupadinhos. Então a primeira técnica que é bastante conhecida, que é nesse formato, é o volume brasileiro. Então no volume brasileiro, o fiozinho vem em formato de Y e ele deixa os cílios bem preenchidinhos. Então é uma técnica de preenchimento intermediário a alto, obviamente dependendo da quantidade de cílios naturais. Ao contrário do volume russo, ela não é uma técnica tão certinha, então os fios ficam bastante despojados, já que eles ficam transpassadinhos pelo formato do Y. Então é uma técnica que fica com um preenchimento bem bacana e com a raiz dos cílios bem pretinhas, por a gente ter uma base um pouquinho mais achatada. Então é uma boa técnica para quem já está querendo se aventurar nos cílios mais volumosos. Volume brasileiro, então aqui tá o nosso fiozinho em Y, que deixa os cílios bem preenchidinhos, como ele tem a base mais grossinha, por isso fica bem pretinho. E aqui a gente já consegue ver como eles ficam transpassados e dão realmente um efeito despojado no olhar. Então, na fotinho vocês vão ver como fica uma técnica bem preenchidinha, com um delineado bem pretinho próximo à raiz dos cílios. Outra técnica que também é prensada é conhecida como volume egípcio. No volume egípcio, a gente tem um fiozinho em formato de W, então tem 3 perninhas ali, são 3 fiozinhos agrupados. E ele é uma técnica bastante parecida, o efeito, com o volume híbrido, já que ele tem um preenchimento bem intermediário. Então, visualmente, ele fica muito parecido com o russo, pelos fiozinhos serem fininhos e ficarem mais alinhados, mas o preenchimento dele é um pouquinho menor. Então, uma técnica bastante indicada para quem quer começar e já quer cílios um pouquinho mais fartos, mas ainda assim com um preenchimento delicado. E esse aqui é o nosso fiozinho, então, do egípcio. Dá para perceber como ele faz o formatinho bem de um W, né? Então, esse é o volume egípcio, fica muito similar com o volume híbrido, ou até mesmo com o russo. Então, a gente tem os fiozinhos bem fininhos, bem preenchidinhos, mas não fica tão preto, assim, tão denso o preenchimento dele no olhar. Então, na fotinho vocês podem perceber que é uma técnica bastante similar realmente a volume híbrido e volume russo e fica linda e maravilhosa. E outra técnica prensada se chama volume indiano. Então, ele vem num formatinho prensado em formato de V. Então, é bem parecido com o volume brasileiro, mas ele é menos preto, menos denso, então fica um pouquinho mais delicado. Como eu comentei anteriormente para vocês, a gente pode fazer mesclas entre as técnicas para ter resultados diferentes. E eu consigo ter um resultado muito semelhante com essa técnica aqui através da mistura do brasileiro com o clássico. Então eu opto por fazer um volume brasileiro menos preenchido e que supra essa técnica aqui. Então é bem possível de a gente misturar técnicas e ter efeitos parecidos. E bastante indicada para quem já está começando a se aventurar nos volumes um pouquinho mais preenchidos. E esse aqui é o volume indiano no formatinho de V. Como eu comentei, ele é muito parecido com o volume brasileiro. Aqui a gente pode perceber que o preenchimento dele é muito similar, mas ele não fica tão preenchidinho assim. Eu, particularmente, desenvolvi outro método de conseguir esse resultado com o fio do volume brasileiro, que daí eu uso o volume brasileiro em metade dos fios e na outra metade eu uso o clássico. Então, a gente tem um efeito muito similar com o volume indiano, mas com fios de volume brasileiro. Então, eu vou deixar a fotinho para vocês e eu costumo chamar ele de volume brasileiro light. Então, esse foi o vídeo das técnicas que hoje a gente tem disponível no mercado. Já tá chegando mais novidade, então hoje o mercado da extensão de cílios ele tá em constante desenvolvimento e sempre tem novidade por aí. Então, de vez em quando tá surgindo uma técnica nova e a gente tá aberto sempre a conhecer, né? E a estar disponibilizando aqui para vocês também, sempre que tiver novidades. Então esse foi nosso vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado, entendido um pouquinho melhor de como funciona cada tipo de técnica, quais são os efeitos que a gente consegue através delas e o que fica melhor pra ti, né? Te ajudar a escolher o que fica melhor pra ti. Lembrando que é muito importante que tu converse com a tua Lash Design juntas, vocês entrem em um consenso da melhor técnica para atender realmente a tua necessidade.
E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha gostado, então não esquece de deixar teu joinha, se inscrever no canal para ficar por dentro de mais assuntos por aqui e enviar esse vídeo para as amigas para elas também ficarem por dentro desse assunto que é tão importante. E se tu é profissional na área da extensão de cílios e quer aprender um pouquinho mais ou tirar mais dúvidas sobre esse universo, entre em contato com a gente, o link tá aqui na descrição. E é isso, esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!